Olá, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Rui Nascimento, se você ainda não me conhece. Para aqueles que já me conhecem, já sabem, nós estamos dando continuidade ao estudo da carta de Paulo para a igreja de Éfeso e este é o terceiro vídeo e nós vamos para o capítulo 3. Eu quero fazer duas correções, duas coisas que eu falei errado no vídeo anterior. Foi quando eu me referi a Paulo, não é Paulo, era Pedro, que se recusava a entrar na casa dos gentios, que foi quando ele foi chamado para ir na casa de Cornélio. Então eu falei que foi Paulo e foi Pedro. E depois, na análise da glória de Deus, através da carta que Paulo escreveu a Tito, eu falei que Tito está falando, e não era Tito, era Paulo que estava falando para Tito. Mas são coisas que acontecem na sequência do estudo, sempre acontece um erro aqui e outro ali. Mas depois eu vou ouvir os vídeos e foi lá que eu constatei que tinha cometido esses erros, portanto fica aí a correção para você que viu o vídeo número 2. E o vídeo número 3, sempre nunca deixando de incentivar você a compartilhar com todos os seus amigos esses vídeos, porque nunca se sabe se eles vão gostar ou não. Às vezes você pode não gostar, pode não concordar, mas pode ter outras pessoas que gostam e concordam. E por aí podem chegar ao Messias e à salvação, à libertação das suas vidas. Então não deixe de compartilhar, porque esta mensagem é a palavra de Deus. Se você vai compartilhar só aquela palavra com quem você concorda de A a Z, você nunca vai compartilhar nada. Então é isso, eu incentivo você a compartilhar esses estudos com os seus amigos e levar a mensagem para eles. Muita gente tem me contactado, gente que estava morta nos seus delitos, nos seus pecados, gente católica, gente de outras denominações e que estavam afastados do Evangelho e porque receberam nas suas redes sociais, receberam um vídeo meu, voltaram ou deram início a uma vida com Cristo e hoje caminham e assistem e desejam saber mais. Então você nunca sabe o que um vídeo desses pode fazer na vida de uma pessoa, mesmo que você não esteja 100% de acordo com ele. Muito bem, então Paulo, vamos voltar e vamos então para esse estudo do capítulo 3 da carta de Paulo, escrita para a comunidade crentes que se encontrava em Éfeso. Ele começa então no capítulo 3 dizendo que por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Portanto, Paulo, ao escrever o que ele escreveu no capítulo 1 e 2, ele está apresentando o mistério de Deus, a graça de Deus, o chamado de Deus para o seu povo judeu e a inserção do povo gentio através do Evangelho pregado em Cristo Jesus, que era o mistério, e aí Paulo vai nos revelar isso agora no capítulo 3, era um mistério que estava encerrado debaixo de séculos, ao longo de séculos, e que foi manifestado em Cristo, que o grande mistério era que os gentios também tinham direito à salvação e acesso a Deus, até porque Deus não faz acepção de pessoas, e Deus fez tanto judeus como gentios, mas Deus tinha que escolher alguém para iniciar a sua mensagem e para levar as suas regras ao mundo. E esse alguém recaiu sobre o povo judeu, o povo de Israel, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. E pela sua graça e pelo seu chamado, eles foram colocados à disposição dos gentios para ensinar os gentios os mistérios de Deus. E é isso que Paulo falou, e é isso que ele está confirmando aqui agora.
que ele, por causa de todo esse trajeto e percurso do povo de Israel, do povo judeu, dos filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, por causa desse chamado, por causa de tudo o que Deus tinha estabelecido e traçado para esse povo, por essa causa, Paulo era prisioneiro de Cristo Jesus, para que essa palavra chegasse também aos gentios. E ele diz, a vós, os gentios. Então, mais uma vez, veja que o pronome vós e nós tem um significado talvez mais profundo do que você tinha imaginado. Talvez você nunca tivesse percebido que quando Paulo fala nós, ele está falando nós os judeus, não os crentes, e quando ele fala vós os gentios, não os descrentes, mas aqueles que estão no Senhor, mas que não fazem parte, ou não fazem parte da família dos filhos de Jacó, portanto não são da linhagem de Jacó, mas que agora no Messias Yeshua fazem parte também, são co-herdeiros das promessas e fazem parte da família dos santos que Deus tinha escolhido outrora. É isso que Paulo explicou, que ele falou, e agora ele começa então o capítulo 3 dizendo que é por causa disso que ele é prisioneiro de Cristo, para os gentios, tendo o conhecimento e a revelação das palavras de Deus e sabendo para que Deus o chamou. E ele vai dar ainda mais uma pincelada, se é que eu posso falar assim, nos versículos seguintes. Vamos ler então a partir do versículo 4. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o Espírito de Cristo foi manifestado aos apóstolos e aos profetas, não foi aos gentios. Os gentios não conheciam nada disso. Os gentios vieram a conhecer através do trabalho dos apóstolos e dos profetas, porque hoje, quando nós lemos as Escrituras, você sabe que Abraão era profeta, você sabe que Jacó era profeta, você sabe que Moisés era profeta. Então, é no espírito dos apóstolos e dos profetas. Aí você diria, não, mas então só em Cristo Jesus começou a valer. E eu te digo que não, porque já Abraão conhecia o Messias, Abraão já conhecia Jesus. Tanto assim é que Jesus diz em João, no Evangelho de João, Jesus diz, Abraão viu os meus dias e exultou. Então, também Paulo nos revela que o povo judeu bebia da pedra espiritual e a pedra era Cristo. Então Cristo andava com o povo judeu já desde a saída do Egito, desde antes do povo estar no Egito, desde Abraão. Nós vemos quando Isaac cava um poço, os empregados, os servos de Isaac cavam um poço e encontram um poço de águas vivas. Nós vemos ali Yeshua, vemos ali o Messias, vemos ali Jesus. Então Jesus anda com esse povo desde que Deus tem planos para eles, embora eles não soubessem, porque eles não o percebiam por falta de fé. Por isso eles morreram na sua ignorância. Mas aqueles que tinham fé, como Abraão, viram os dias de Jesus e exultaram. Então, o Messias ele estava encoberto, basicamente, ao povo gentílico. Mas os judeus já conheciam, já sabiam, e tanto assim é que eles esperavam o dia dele. Esperavam pelo Messias. Então Paulo continua e diz, no versículo 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros. Não diz que são herdeiros, não, diz que são co-herdeiros. Há uma diferença muito grande entre co e herdeiro. Quando você tem uma casa e vive na sua casa, a casa é sua. Mas quando você é convidado a viver numa casa durante determinado tempo, aquela casa é colocada à sua disposição também, mas ela não é sua. Por isso, por exemplo, nas correspondências você coloca co-participante nessa casa, mas não é o dono da casa, ele só mora nela. Há uma diferença entre ser herdeiro e co-herdeiro. Você foi agregado às promessas, mas elas não são suas. Tanto assim é que a nova aliança
que é revelada e manifestamente cravada nas Escrituras por Deus através do profeta Jeremias, em Jeremias 31, Deus diz: eis que vêm dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, não com os gentios, não está lá os gentios, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E, portanto, a promessa foi feita para esse povo. Por isso nós somos co-herdeiros. Por isso os gentios foram enxertados nessas promessas, foram enxertados nessa esperança, como Paulo nos revelou no capítulo 2. Nós não tínhamos, os gentios não tinham esperança nenhuma, mas agora têm. Não tinham Deus no mundo, mas agora têm. Já estão próximos, já estão perto das promessas. Então, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus através do Evangelho. Se não houvesse Evangelho, se Paulo não fosse enviado aos gentios, se Pedro não fosse enviado aos gentios, se João não tivesse escrito, se os Evangelhos não tivessem sido escritos, o povo gentílico continuava sem esperança. O Evangelho chegou. Por isso é importantíssimo nós anunciarmos as boas novas do Evangelho. Por isso é importantíssimo nós levarmos a todas as pessoas a palavra de Deus, o aroma de Jesus, o aroma de Yeshua. Porque o bom aroma de Yeshua, quando você fala de Jesus, e não importa se fala Jesus ou se fala Yeshua, até talvez seja melhor falar Jesus, porque se você falar Yeshua as pessoas não vão entender nada. Quando eu falo do nome de Jesus que foi adulterado, é por uma questão, quando eu ensino isso, por uma questão didática, não por uma questão de poder de nome. Entendam vocês que têm feito disso uma grande confusão. É uma questão didática, é uma questão de ensino, mas o poder do nome de Jesus, ele é poderoso. E no mundo gentílico, se você falar lá na Amazônia para os índios de Yeshua, que nunca ouviram nada, aí talvez você possa explicar alguma coisa. A placa na minha congregação, uma placa que tem lá na frente é: o segredo é Jesus, não está lá escrito Yeshua. Se eu escrever lá Yeshua, vão achar que eu estou falando sei lá do quê. Então, quando as pessoas vêm, depois eu ensino elas o verdadeiro nome. Se elas quiserem falar Jesus, falam. Se quiserem falar Yeshua, falam. Não é obrigatório falar Yeshua. Eu falo porque eu gosto e me sinto bem assim, até porque faz parte da minha natureza. Mas não tem problema nenhum se falar Jesus. É para ver se isso fica claro de uma vez por todas, porque tem gente que me questiona todo dia sobre isso. Então Paulo continua e diz: eu fui feito ministro deste Evangelho, dessas boas novas, segundo o presente da graça de Deus. Na sua Bíblia tem o dom, na minha também, mas eu altero tudo o que eu sei que está errado. Então, segundo o presente da graça de Deus, a graça de Deus é um presente que foi dada também a Paulo. O presente da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, o mesmo poder que Deus deu para Paulo, deu para Jesus, deu para Pedro, deu para João, deu para mim, deu para você, deu para aqueles que crerem verdadeiramente no Senhor. E se Deus não está fazendo milagres através das suas mãos, é porque você não está no Espírito. Se Deus não está fazendo milagres através de você, é porque você não está no mesmo Espírito do Filho, nem no Espírito de Paulo, nem no Espírito de Pedro. Alguns vão me perguntar: pastor, você já fez muitos milagres? Eu não vou me exaltar para ninguém. Eu sei do que eu faço, eu sei do que como Deus me usa, sei de quantos sinais, prodígios e maravilhas Deus tem feito através da imposição das minhas mãos. Não é para aqui chamado, não é para eu me vangloriar aqui, mas é claro que sim, Deus tem feito muitos milagres através da minha vida. Mas porquê? Porque é o mesmo poder que Ele deu para Jesus. Jesus não andou fazendo milagres no mundo porque Ele era Deus. Esqueça isso. Se você acha isso, se você só acha, basta você ir ler o que está escrito em Atos 10:48, quando Pedro diz que Jesus andou fazendo milagres porque Deus o ungiu e porque Deus era com ele. Isso fica muito claro, tá certo? Então, por que Paulo também ressuscitava pessoas? Porque
as pessoas levavam a roupa de Paulo para que as pessoas, ao tocarem a roupa, fossem libertas. Porque a sombra de Pedro curava? Porque Pedro ressuscitava mortos? É o mesmo poder que estava em Jesus Cristo. E porquê ele não está hoje em você? Porque ele não está nas pessoas que confessam Jesus Cristo? Porque provavelmente ainda não têm a plenitude do Messias e o Espírito Santo de Deus e os presentes de Deus, os dons que Deus deu aos homens, provavelmente não foram ainda derramados na sua vida. Mas Paulo está dizendo que ele recebeu esse presente da graça de Deus que foi dado a ele segundo a operação do seu poder, do poder de Deus. E o versículo 8, Paulo continua dizendo: a mim, o menor de todos os santos. Aí as pessoas acham que ele é o menor de todas. Olha, ele é menor que eu. Os santos os apóstolos, aqueles que criam no Senhor Yeshua, os judeus. E Paulo está dizendo: eu sou o menor de todos. Porquê? Porque ele perseguia a igreja. Paulo se considera realmente o menor. E aí entra a palavra de Deus, que diz que Deus levanta o que é vil para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. E Paulo era vil. E Deus transformou por completo a vida de Paulo, como transformou a minha e a de tanta gente. Então ele diz que ele é o menor dos santos. Foi dada a ele essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos passados esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela congregação, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, Paulo está falando, agora já está entrando mais pessoalmente no caso da congregação de Éfeso e de Paulo também, que eles ouviram falar. Paulo aqui estava sendo perseguido, estava sendo torturado, estava sendo chicoteado, e Paulo está pedindo: olha, não desfaleçam nisso, porque eu estou forte, eu estou firme e forte, eu recebi esse poder de Deus para que vocês fiquem fortes também e saibam que esse poder é real. Não desfaleçam. Ele já está dando aqui uma mensagem diferente. No versículo 14 ele diz: por causa disso eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele se coloca de joelhos não perante Jesus, mas perante o Pai. Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Do qual quem? Do Pai. Toda a família nos céus e na terra toma o nome dele. E Paulo diz então lá no versículo 10 que tudo isso aconteceu para que potestades e principados conheçam o mistério que estava oculto. Esse mistério. A partir dali há uma guerra. Há uma guerra que não havia antes. As potestades e principados são os demónios. A partir dali começaram a ser expulsos, a ser derrotados, a ser as pessoas que estavam aprisionadas nessas forças do mal começam a ser libertas no nome de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz para nós termos ousadia, para no nome de Jesus libertarmos pessoas, para no nome de Jesus curarmos pessoas, para no nome de Jesus trazermos o reino de Deus na terra e libertarmos as pessoas dessas forças satânicas que existem, que são reais e que teimam em não nos soltar, como diz o profeta Jeremias, que os meus inimigos teimam em não me soltar, mas o meu libertador é forte. Tá? Então, saiba disso e tenha ousadia, saiba que pelas mesmas dificuldades que Paulo passou, nós podemos passar, mas sempre com a força do Senhor. E Paulo continua dizendo que, no versículo 16, oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em vós pela fé nos vossos corações. Cristo, como é que Cristo vai viver em meu coração?
E aí acontece o grande mistério, a revelação daquilo que o profeta tinha falado, Jeremias 31:31. Eis que virão dias que farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não uma aliança como eu fiz com os teus pais no Sinai, mas uma nova aliança. Nesse dia eu arrancarei o seu coração de pedra, darei a eles um coração de carne, colocarei as minhas leis, mandamentos nos seus corações. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, em Cristo Jesus, quando nós confessamos o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus como nosso Senhor e Libertador, imediatamente no mundo espiritual acontece algo que você não vê. É que os mandamentos de Deus são cravados no seu coração. E quando você vai para as Escrituras e vai ler todos eles, te são como um aroma suave, te são como mel. Você vê eles e você os grava no seu coração e diz: eu quero seguir isso aqui. É essa a diferença. É isso que acontece no poder do Senhor Yeshua, quando nós o confessamos. O Espírito do Pai entra em nós. O Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que estava no Pai e que está no Filho, e que hoje entra em nós, se nós quisermos entrar nessa aliança dos santos. E Paulo diz então, porque o Espírito do Filho que habita nos nossos corações tem que ser o quê? Os mandamentos do Pai, porque foi esses que o Filho guardou e são esses que nós temos que guardar. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele não disse para andarmos no amor de Cristo, ele disse para conhecermos o amor de Cristo, aqui neste caso. Mas nós temos que andar como ele andou. Mas conhecermos o amor dele é entendermos as Escrituras e ver a que ponto ele esteve disposto a se entregar por nós para nos libertar, nós que não prestávamos. Isso é um amor muito grande. Se entregar, se doar por alguém que não presta. Se doar por alguém que está condenado à morte e dizer: eu morro no seu lugar para te dar vida. Isso é um amor que nos constrange, como Paulo diz em outro lugar. O amor de Cristo nos constrange. Isso excede todo o entendimento, para que nós sejamos então cheios de toda a plenitude, não do Messias, mas do Pai. Se nós somos cheios da plenitude de Deus, então nós somos cheios do poder de Deus e os sinais têm que acontecer. Caso contrário, nós não temos a plenitude do Pai. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, e aqui está a confirmação do que eu estou falando. Então, Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, através do poder que em nós opera. Aonde você tem visto esse poder na sua vida, na sua igreja, nos seus pastores, por aí onde você tem andado? Se você tem visto, glória a Deus. Se você não tem visto, alguma coisa está errada. Ele é poderoso para que esse poder se manifeste em nós. A Ele seja a glória na congregação, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. A Ele quem? Ao Pai, a Deus. A Ele, ao Pai, seja a glória. Está falando de Deus. Paulo continua falando de Deus. Porquê ele está falando de Deus? Porque eu sei. Porque o versículo 21 diz: a Ele, ao Pai, seja a glória na congregação e em Cristo Jesus. Portanto, não está se referindo a Cristo Jesus, está se referindo ao Pai. Mais uma vez, essa carta, quase toda, se refere ao Deus vivo, ao Pai, ao Deus da glória. Enfim, terminamos então o capítulo 3 e vou encerrar esse vídeo por aqui. Nos veremos no próximo, se Deus quiser. Não se esqueça de compartilhar todos os vídeos que você puder, para que outras pessoas sejam alcançadas. Em nome do Senhor Jesus, seja você uma bênção. Amém.